Olá pessoal do canal História e Geografia, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ler aqui para vocês a Revolução Liberal e a Independência do Brasil. Então, bora lá. Quais os princípios liberais da Constituição de 1822? A Constituição de 1822 baseia-se nos princípios da liberdade e igualdade e de todos os cidadãos perante a lei, independentemente do seu grupo social. A soberania passou a residir na nação e nos seus representantes, deixando de estar apenas concentrada na monarquia absoluta. O rei e o seu governo passaram a exercer apenas o poder executivo. As cortes, conjunto de adeptos eleitos, exerciam o poder legislativo e os tribunais detinham o poder judicial. Contudo, esta Constituição não alargou o direito de voto a todos os portugueses. Apenas podiam votar os homens casados com pelo menos 25 anos de idade, que soubessem ler e escrever e que pagassem um determinado valor de imposto ao Estado. E apesar destas limitações em relação à Constituição atual e de 1822, já representava uma revolução em comparação com o período anterior. A 1 de outubro de 1822, Dom Pedro VI, jurou obediência à Constituição. Como foi o processo da independência do Brasil? Em julho de 1821... Ok, pessoal. Então, onde é que eu ia mesmo? Meu Deus do céu, eu já me perdi. Com toda esta... Pronto. E então, em julho de 1821, o rei Dom João, e a rainha Dona Carlota, e Joaquina e o príncipe Dom Miguel regressaram a Portugal. O príncipe Dom Pedro permaneceu no Brasil como regente. As cortes retiraram o Estatuto do Reino Unido ao Brasil e extinguiram o seu comércio livre e obrigaram Dom Pedro a regressar a Portugal. Perante o descontentamento que estas medidas provocaram no Brasil, Dom Pedro declarou independência ou morte. O Brasil deixou assim de ser uma colónia portuguesa e tornou-se uma nação independente a 7 de setembro de 1822. Dom Pedro foi o seu primeiro imperador. O longo processo de afirmação da monarquia liberal. As ideias liberais e a Constituição não foram do agrado de todos os portugueses. A Constituição de 1822 retirou muitos dos privilégios à nobreza e ao clero. A rainha Carlota Joaquina, juntamente com o seu filho Dom Miguel e a maioria do clero e da nobreza, defendiam o regresso à monarquia absoluta. A sociedade portuguesa dividiu-se entre aqueles que apoiavam Dom Miguel e os absolutistas ou miguelistas, e os que apoiavam Dom Pedro, os liberais. Com a morte de Dom João VI, em 1826, sucedeu-lhe o príncipe herdeiro, Dom Pedro, mas este já era imperador no Brasil. Qual a solução encontrada por Dom Pedro para resolver essa situação? A solução encontrada por Dom Pedro para continuar no Brasil e evitar que Portugal fosse dominado pelos absolutistas foi abdicar do trono português em favor da sua filha Dona Maria da Glória, na altura com 7 anos, combinar o casamento do seu irmão Dom Miguel com a sua filha Dona Maria da Glória e deixá-lo governar Portugal como regente até a princesa atingir a maioridade, e obrigar Dom Miguel a jurar obediência à Carta Constitucional de 1826. Como se fez o regresso ao absolutismo? Dom Miguel aceitou a proposta de Dom Pedro e jurou respeitar a Carta Constitucional, mas em 1828 dissolveu as cortes e fez-se aclamar rei absoluto. Iniciou depois uma perseguição feroz a todos os liberais. Muitos conseguiram fugir para o estrangeiro, outros procuraram refúgio na Ilha Terceira, nos Açores. Mas outros foram presos, expropriados dos seus bens até mortos, e estavam reunidas as condições para uma guerra civil. O longo processo de afirmação da monarquia liberal continuação, o que foi o desembarque do Mindelo.
Ao tomar conhecimento sobre o que se estava a passar em Portugal, Dom Pedro abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho e regressou. Com o apoio de Inglaterra, conseguiu armar um exército e juntar-se aos liberais refugiados na Ilha Terceira, nos Açores. A 8 de julho de 1832, cerca de 83 mil liberais desembarcaram a norte da cidade do Porto, entre a Praia do Mindelo, Vila do Conde, e a Praia de Pampilido, Matosinhos. Quais as várias fases da Guerra Civil? O desembarque foi rápido e não encontrou qualquer tipo de resistência. No dia 9 de julho, os liberais tomaram a cidade do Porto. Dom Miguel, com seu exército, cercou a cidade durante quase um ano. E estava iniciada a Guerra Civil. Para além dos ataques constantes dos miguelistas, a falta de alimentos e as doenças provocavam baixas entre os liberais. Numa tentativa de pôr fim ao cerco do Porto, os liberais prepararam um ataque surpresa por via marítima. Uma esquadra comandada pelo Duque da Terceira rumou para o sul e desembarcou no Algarve. De lá, seguiram por terra em direção a Lisboa e ocuparam-na. Dom Miguel levantou o cerco do Porto e dirigiu os seus exércitos para Lisboa. Nas batalhas de Almoster e a Ceceira, foram derrotados pelos liberais, o que foi acordado na Convenção de Evramonte. A 26 de maio de 1834, na localidade de Evramonte, foi assinada a Convenção de Evramonte, que pôs fim à Guerra Civil entre liberais e absolutistas. A rendição incondicional de Dom Miguel e as suas tropas e entrega de armas, a promessa da parte dos liberais de não perseguir os apoiantes de Dom Miguel, e Dom Miguel deveria abandonar a Península Ibérica, comprometendo-se a jamais regressar ao território nacional. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem a ver este vídeo todo até ao fim. Deixa o like, subscreve aqui no canal. Deus abençoe a todos. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!